seja bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Hoje, em um bate-papo muito especial, um bate-papo de milhões, gente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você conseguir deixar o seu comentário durante o bate-papo de hoje, porque eu estou aqui nada mais, nada menos do que com a autora de Reis e o protagonista da 5ª temporada, Cristiane Cardoso, e o Cirilo Luna. E aí, gente? Olá! Tudo bem? Tudo bem? Ó, demorou, o pessoal pediu muito vocês aqui, conseguimos vocês dois juntos, né? É honra minha. Tadinho, Davi não tem tempo. Davi fica casando toda hora, né? Não tem tempo. É um tema polêmico que a gente vai debater aqui. Mas agora é uma pausa, uma pequena pausa, né? Um pouquinho de descanso pra gente, né? É pra você, pra mim não. A autora continua. Continua escrevendo sobre ele. Sim. Ainda sobre ele. Ainda sobre ele. E aí, vocês já estão com saudades da 5ª? Eu tô, inclusive, assim, a gente acabou de gravar, né? De terminar a gravação. Sim. E é isso, a gente vem num ritmo tão frenético, né? Encontrando as pessoas o tempo inteiro, todos os dias praticamente, tendo só domingo de descanso. Então, quando acaba, a gente sente uma falta mesmo. É como se tirasse o doce da gente, né? Eu, então, que sou uma formiga que adoro comer doce, é bom fazer essa referência. Então, é isso, a gente sente falta dos amigos, sente falta de estar, né, gravando, de estar trabalhando, então, de estar lendo. Faz falta, faz muita falta. Mas é bom também descansar um pouquinho. É, muito bom. Eu sinto falta mais porque, assim, eu tô lá na frente na escrita, né? Então, essa parte que ele pensa que sofreu muito, ele não sofreu nada, né? E eu sofro bem antes do Davi sofrer, né? Lá, né? Do público sofrer, das pessoas, porque a gente tá ali contando uma história real. O Davi é um personagem, assim, incrível, né? Ele tem, assim... Ele sofre muito, mas ele tem uma reação muito boa com relação a todos os sofrimentos dele. Tudo que acontece na vida dele, ele tem uma reação muito boa a isso, sabe? E ele ensina a gente com os problemas. Ensina quando ele cai em pecado, ele ensina quando ele perde alguém, ele ensina quando ele é traído, sabe? Ele tá o tempo todo ensinando. Então é um personagem incrível. E quando a gente estava assistindo a 5ª temporada, eu ainda podia ver o Davi ainda que não passou por tudo que ele vai passar, né? Então, ai, que legal. Era só o começo. Mas eu já estou escrevendo lá na frente, né? Numa época dele que ele vai morrer em breve. E aí eu já fico assim, ai meu Deus, eu já vou perder o Davi antes de todo mundo, né? E a gente pega um carinho muito grande com ele. Então, eu sinto falta. Eu sinto falta do Saul, né? Que era o meu malvado favorito. O eu nosso gostava malvado demais favorito, dele, do Jonatas, da Ainhoa. Família A toda, família né? toda, né? Aquela cena final deles, Ficou né? linda, Nossa, ficou linda. Ficou lindo demais Foi e muito emocionante. Acabou, pai. Eu não vou deixá-los aqui, eu não posso deixá-los aqui. Jonatas, minha... Aí! Jonatas, filho. Eu chorei muito, muito, muito com aquela sequência toda, né? Tanto da família quanto os soldados todos morrendo, né, na batalha. Você e se tal. emocionou quando você assistiu a cena? Muito, 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 muito. Mandei mensagem pro Miguel, falei, cara, parabéns e tô aqui aos prantos. Foi muito bonito, muito bonito. Porque é isso, a gente se apega mesmo, né? A gente começa a ver, né? E é uma série longa, né? Então a gente realmente fica familiarizado com as pessoas, com os personagens, com os atores que a gente tá ali trabalhando o tempo inteiro, né? E de repente eles somem. E daquela forma, né? Como foi. Então é muito sofrido. Trágico. É muito trágico. A minha mãe mandou mensagem, ela né, no dia que teve a morte do Saul mesmo, ela mandou no WhatsApp lá da minha família. Falou, meu filho, eu tô aqui muito emocionada. Nossa, que pena que aconteceu isso com a família do Saul, né? Por que teve que acontecer isso, né? Ela questionando por que teve que ser assim. Muito triste. E realmente, é muito triste da forma que foi, né? Muito. A gente se apegou, né, com eles e também, assim, a gente aprendeu muito com eles, né? Porque o Saul também ensina demais. Ele é um personagem incrível, né?
Só que ele teve uma péssima reação às coisas que aconteceram com ele, né? Uma péssima reação com relação a Samuel. O que tem o Samuel? Ele está mal, Saul. De acordo com o que me disseram, parece que ele está à beira da morte. Bem feito. E o Davi? Eu não tenho notícias dele. O que você gostaria que nós fizéssemos em relação à ameaça dos filisteus? Vá na frente pro acampamento militar. Me arrume e vou logo em seguida. Lá pensamos em uma estratégia. Meu rei, trago notícias de Ramá. O profeta Samuel faleceu. Saul, eu sei que você considerava o profeta seu inimigo, mas as pessoas devem querer ir ao seu sepultamento. Ainda assim, você quer que convoquemos todo o povo para a peleja contra Davi? Por acaso aquele velhote é mais importante do que o chamado do seu rei? Quero que avisem a todos que o rei de Israel manda que cerquem Davi e seus homens em Keila e não deixe que escapem. Como quiser, Saul. Vamos. Com relação aos próprios erros dele, né? Com a família, com Jonatas, com Davi. Ele teve, assim, péssimas reações. Então, foram escolhas, né? E a gente aprende muito com Saul, a gente aprende com Davi e Saul, né? O Saul, ele se apegou a uma coisa, né? Se apegou a uma coisa que era o reino, é assim, eu sou rei, então, esse é meu, né? Minha coroa e tal. Ele se apegou àquilo e aí ele, assim, tirou a razão, parou de pensar, parou de raciocinar. Se apegou àquilo, que é aquela palavra que Samuel fala para ele, né? Que a obstinação é como uma feitiçaria. Samuel... Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas... E o ouvir é melhor do que gordura de carneiros. A rebelião, Saul, é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Então, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Ele estava tão assim, sendo justo, tirando todas as feiticeiras de Israel, né? Mas ele foi obstinado, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente hoje. Você pega uma coisa, você quer aquilo, tem que ser seu, e você faz qualquer coisa por isso. Você perde casamento, você perde família, você perde Deus, a sua fé, os seus valores, seus princípios, seu caráter, por causa daquilo, né? Então ele ensinou muita coisa também, só que ele não teve um final feliz. Davi tem. Davi faz pior que Saul. Né? É verdade, se a gente parar pra pensar, faz pior mesmo. Pior, né? muito pior, sabe? Mas ele teve uma ótima reação. E aí a gente vê, assim, que é incrível como Deus, ele é misericordioso, né? Deus teria perdoado Saul, teria ajudado, né? Ele, mesmo que ele não fosse mais rei, mas teria ajudado. Sim. Mas... E Jonatas tenta tanto, né, Cris? Ele fica o tempo inteiro, né, relembrando, pai, não tá certo... Samuel, relembra Samuel, as coisas que Samuel falava para ele, e mesmo assim ele fica obstinado, né, com os desejos dele, né? E eu me perguntei isso em algum momento, falei, será se Saul se arrependesse
se ele agisse de forma diferente, será que Deus perdoaria? Será que Deus daria uma nova chance, né? Ou então um fim diferente, né? do que foi? Eu perguntei, eu me fiz essa pergunta. E acredito que sim, né, Cris? Sim. Assim, ele fez com Davi, né? Assim, o que Davi fez foi horrível. E ele vai sofrer muito, mas ele tem uma reação tão linda, né? Que a gente, assim, chora. A gente chora porque a gente... As pessoas criticam muito Davi pelo pecado dele, né? Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que ele pediu a Deus, se você ler Salmo 51, ele pede a Deus para Deus usar a experiência dele para ajudar outros transgressores. Olha. Uau. Então, assim, eu imagino que não estaria na Bíblia se ele não tivesse feito essa oração. Porque Deus, quando perdoa, ele perdoa mesmo. Claro que se vai ajudar alguém, tudo bem. Mas Davi, ele pediu a Deus, eu quero ajudar a outros transgressores. Ele pediu isso no Salmo 51, sabe? Então, assim, por isso que tem todos os detalhes ali, que ele estava, né? Não estou dando spoiler, tá tudo na Bíblia. Ele estava dormindo à tarde, que eu não sei o que ele estava fazendo dormindo à tarde, né? Que a Batseba estava tomando banho à tarde, né? Porque ela tinha que fazer isso à noite, ela estava tomando a banho à tarde ali, né? No terraço. Então tem esses detalhes, sabe? Que ele não foi para a guerra. Por que ele não foi para a guerra? Ele era guerreiro, né? Ele não sabia fazer outra coisa, ele só fazia isso, guerrear. Davi era de guerra, né? Até essa questão romântica que a gente tem na série, eu quero dizer que na Bíblia você não acha nada romântico do Davi. Nada. Eu procurei, hein? Ele só casava, assim, casa mais os esposos depois lá, não era ele, né? Mas não tem aquela coisa que a gente tem ali na série, né? Só pra aliviar um pouquinho, né? Aliviar a dor da gente ver ele casando com um monte de mulher, né? Que é uma dor, uma facada. A justificativa, nossa, isso foi né? polêmico, né? Mas... Então vai ficar pior, né? Agora, na próxima temporada, meu Deus. Ainhoã, a partir de agora, vocês são marido e mulher. Vou cuidar de você, Abigail, como você sempre mereceu. Me deixa? O meu rei é a resposta de Deus para minha aflição de todos esses anos. E eu já ouvi de vários seguidores, né, de pessoas que acompanham, né, a série, falando exatamente isso. Nossa, o Davizinho era tão querido, o Davizinho era tão puro, por que ele tá ficando assim agora, tão diferente? Eu falei, pois é, o que eu posso fazer? Tá lá na Bíblia. O Davi muda. Mas eu vi muito isso. As mulheres ficam com raiva, né? Até nas redes do podcast o pessoal comenta, assim, muito. das esposas, mas é bíblico, né? E é isso... Não é só bíblico. A época que a gente não consegue entender. É difícil entender isso. Muito. As pessoas a realmente época, falam sobre isso. Mas também. como? Por que podia? Por que elas aceitavam isso? Por que elas aceitavam? Porque não era paixão, né? Era mais acordo, de repente, né? Acordo político, né? Acordo pra poder ter outros reinados e tudo mais. Eu acho que era isso mesmo. E eu acho, não sei, né, Cris, mas que em algum momento ele não tem como, né? Ele se envolver com 8 mulheres e não ter nenhum tipo de afeto, sentimento. Eu acho que... Então, teve eu também acho que não pode, não tem como, né? Mas não era isso. Mas, eu entendo o que você quer dizer. E também tem uma passagenzinha bem curtinha que fala que depois do pecado, que ele perdeu o filho, né? Com a Batseba, que ele consolou a Batseba. E aí ele teve 4 filhos com ela, né? Então, assim, eu imagino que
teve ali um amor com a Batseba, sabe? Mas na Bíblia a gente vê amor, assim, paixão, essa coisa romântica com Salomão, o filho. Que parece com o pai, né? Sim. Só que casa com 1000. Pois é. Piora essa parte, né? Você imagina eu escrevendo sobre Salomão. Eu tô curioso. Não, Tá lá, na temporada 8 já. Mas, então, é isso. Mas naquela época, tem muita coisa diferente da nossa época. Isso é uma coisa, as mulheres, elas aceitavam isso, não viam. Mas elas tinham problema com isso. Não tem como você não ter problema. Não tem como você... Né, a gente tem a história de Abraão, que casou com 2 mulheres, né? A Sara e depois Agar. Teve problema. Sim. Né? Aí você tem Jacó, que casou com a Lia e a Raquel. Teve problema. Né? E a Bíblia mostra. Então, assim, ser humano é ser humano. Mesmo que ele tenha casado com 8... que era normal para um rei, elas tinham problemas. Sim. Né? Você imagina. Porque por mais que fosse uma prática normal, comum da época, não significa Ele que tinha as problema, mulheres com lidavam certeza. bem, né? Como? Né? Você com certeza tinha problema entre... ela falou isso de mim, você tudo falou isso, não sei o quê. Você Você vai não passar a me noite chamou. com quem? Tipo assim. Como assim, né? Você esqueceu Loucura, de mim? né, O gente? que é? Qual que você gosta mais, né? Tudo isso devia acontecer. E possivelmente, né, dentre as 8, 1, 2, 3 ou 4, ou de repente as 8, se apaixonaram por ele. Não, com De repente, certeza. ele, mas elas, Com né? certeza. Sim. Aliás, as mulheres em Israel estavam Pois apaixonadas. é, Elas exatamente. cantaram aquela música lá, elas músicas, estavam apaixonadas, né? Só de cantar aquela música, de certa forma, na época, elas Sim. estavam enfrentando o Saul ali, É, cantando aquela é, música, é. né? Era tipo aquela coisa da minha espada, Aham. né? Elas tinham aquela coisa, o nosso herói. E eu acho que, eu fiquei pensando isso, né, quando eu vi a história de Saul, e aí quando vem, né, a história de Davi, que eu sempre falo, porque eu acho muito bonito, né, quando fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, né, e como isso mostrou na série, né, como isso começou a transparecer naturalmente ali com Davi. Não foi uma coisa que você forçou, né, que Davi forçou, foi naturalmente. E Saul não conseguia lidar com isso, né, porque Saul estava preso nas atitudes da própria força dele ali, né? Ele não tinha mais essa conexão com Deus que ele mesmo, né? Tinha... abriu mão, né? Talvez por uma questão de poder ou uma coisa dentro dele que ele não era administrou, sincero, né? Ana? Ele não era sincero. Davi era sincero. Então, quando Davi ia para as lutas, guerrear as lutas por Saul, ele ia não para chamar a atenção das mulheres. Exato. Era Ele pra ia isso, né? para guerrear, né? Ele via Saul como ungido de Deus. Ele era sincero em tudo que ele fazia. E Saul não, ele não era sincero. Ele mandava ele para as guerras para ver se ele morria nas guerras. Exatamente. Você vai ser capitão, hein? Se Vou você ver se voltar. você morre. Né? Pode casar com a minha filha, né? Sem prepúcios. Aí, como um laço, isso vai ser um laço para ele. Ele era falso, né? Ele era muito falso. E Davi foi, e assim, Davi ia, né, com um coração puro, né? Ele volta com 200, né? Acho que ele acreditava mesmo, né? Não, é isso que eu vou fazer, que tem que ser feito, então tá, vou fazer. Não, mais um pouquinho então. Vamos lá, eu sou capaz de fazer o dobro que você pediu. Então vamos lá. Tinha uma pureza mesmo nele, né? Que ele era realmente muito, perdão pela palavra, mas bobo, né? Bobo, mas eu pessoa acho que não pura era é isso. assim. É como uma criança. Sim, sim. Né? A criança, você fala qualquer coisa, ela acredita. As crianças acreditam em Papai Noel. As crianças acreditam em tudo que você ensina. Né? E aí, você vê, isso, Jesus falou sobre isso, né? Que nós temos que ser como as crianças para entrar no reino de Deus. Né? Porque a criança, ela aceita. A pessoa que não tem essa pureza, ela fica questionando muito. Mas eu... Como assim? Por quê? Sabe? Ela fica questionando Deus. Deus sabe tudo, ele criou tudo. Então,
Davi, o que agradava a Deus, né, em Davi, era essa sinceridade, essa pureza dele, que ele manteve até o último dia da vida, sabe? Até quando ele peca e ele sofre porque ele pecou. Ele não sofre porque as pessoas vão ficar sabendo. O que as pessoas vão pensar, Como né? é normal. Ai, né? A pessoa fala uma besteira, né? E aí, ela vai lá, pede perdão, mas ela não pede perdão porque ela sente mal pelo que ela fez. Ela pede perdão porque o público quer uma resposta. Né? E Às Davi vezes ela nem tá, não. né? Tá Davi nem- não estava nem aí pelo que os outros iam falar. Ele estava se sentindo Exatamente. mal. Foi assim. Como que eu fui capaz de fazer um negócio desse, sabe? Sim. Então ele ficou muito mal por isso, porque ele desagradou a Deus. E na oração do Salmo 51 você vê essa sinceridade dele. Pelo amor de Deus, não tira o seu espírito de mim. Ele não fala, não me tira de rei, né? Não me mate, Ele não tava preocupado com Não. isso, né? sabe? Então ele era muito puro. Por isso que a gente tem muito que aprender com Davi. E tanto que tem uma cena, você tava falando agora, eu tava lembrando, né? Eu até fiz um texto esse dia sobre isso, que eu fiquei pensando sobre isso dos bons olhos, né? Que uma vez me falaram assim, nossa, mas você não tem malícia. Então, tipo, mas é o que você falou, né? Às vezes é muito melhor isso. Porque, assim, se alguém me engana ou se alguém, depois eu confiei em alguém, sei lá, me traiu, mas foi aquela pessoa, não fui eu, né? Ela é Exatamente. responsável O problema tá pelos com atos. ela, O né? problema tá com ela. Porque é. senão você fica aquela pessoa que você vê, né, maldade em tudo. Mas Tudo olha, eu vou você te falar tá assim, que né? isso aconteceu muito comigo num determinado momento da minha vida. Mesmo. Eu sou do interior, né? Eu nasci no interior, nasci em Campos dos Goytacazes. No Rio. No Rio, interior do Rio. E morei em Macaé. Então, nasci em Campos, né? E fui morar em Macaé com 2 anos de idade, que é mais interior ainda, né? É uma cidade menor ainda do que Campos. E morei lá de 2 até os 17 anos. Depois fui para Niterói fazer faculdade de odonto. Mas enfim, outro Odonto? assunto. Odonto. Me formei em odonto, aí trabalhei um Também ano, faz depois bolos, larguei. né? Também, né? Agora eu parei um pouquinho, porque não tava mais dando, né? Mas cheguei a fazer um pouquinho de bolo também. Pra vender. Foi uma Pra brincadeira, trabalhar. eu sou uma formiga, eu falei, né? Sou uma sim. formiga mesmo, eu gosto muito de doce. E sempre fiz muito brigadeiro, torta de limão, Olha torta só. de maracujá e tal. Minha mãe também, ela gosta muito de doce e tal. Então, desde pequeno, adolescente, comecei a fazer os meus próprios doces pra comer mesmo, né? Eu sempre tive vontade, falei, um dia eu vou fazer ainda um curso, uma patisserie da vida e tal, porque eu gosto, eu acho legal mesmo. Uhum. Aí, na pandemia, eu acabei fazendo um curso online de uma confeiteira aqui de São Paulo, inclusive, que eu seguia no Instagram e tal, vi que ela tava fazendo um curso online e falei, vou fazer. Aí comprei o curso dela, comecei a fazer e comecei a postar. Meio que na intenção, falei, vai que alguém pergunte se tô vendendo. De repente, vou vender. E aí comecei a postar 1, 2 e começaram, tá vendendo? Você tá vendendo? Você tá fazendo bolo? Eu falei, tô. E aí legal. vários amigos começaram a pedir. Aí comecei a repostar, né, os bolos que eu comecei a vender pra ele e várias pessoas que eu não conhecia começaram a pedir também. Eu vendi mais ou menos uns 100 bolos, assim, brincando, durante um ano, um ano e pouquinho. Já tem uma inspiração, né? Pra quem sabe, né? Odonto, Pois é. cantor, ator, né? Doceiro. Doceiro. Mas enfim, aí foi isso. Eu, como morei muito tempo em Macaé, cidade do interior, e assim, na cidade, né, quem mora em cidade do interior, eu acho que isso é uma verdade mesmo. Já conversei com alguns amigos também que moraram, né, em outras cidades também, e é bem isso mesmo. A gente que nasceu, né, e morou em cidade pequena, a gente conhece todo mundo, né? Então, por exemplo, no meu bairro, todo mundo a gente conhecia. Eu ia pra escola, pra natação, pro inglês, com os amiguinhos, né? Com os vizinhos. Meu pai levava, aí a mãe buscava, fazia revezamento entre eles. Então todo mundo se conhecia, nos bairros vizinhos também. Então a gente era bem visto por todo mundo da cidade, né? Todo mundo era muito querido por todo mundo mesmo. Então era uma grande família, vamos dizer. Sabe? Então quando eu saí da cidade do interior, né, nesse lugar que todo mundo é muito afetuoso, todo mundo te trata muito bem, você também trata todo mundo muito bem, tem esse coração, vamos dizer, puro. Óbvio que a gente tem maldade também, não tô falando disso, a gente é ser humano, tem tudo aqui dentro. Mas a cidade, ela, né, do interior favorece isso, a gente ser um pouco ingênuo, vamos dizer, um pouco puro, vamos dizer, e tal. Quando eu caí no Rio de Janeiro, na verdade, de Niterói primeiro, né, que eu fiz UF, fiz odonto lá na UF, que é um pouco maior do que Macaé, mas comparado ao Rio, é menor também, né? Eu já senti um pouco, né, essa diferença. Quando eu saí de Niterói e fui fazer a faculdade de teatro no Rio, aí eu senti bastante essa diferença. E comecei a perceber realmente nas relações uma mudança de olhar.
sabe? Eu comecei a ver que algumas pessoas te olhavam, te falavam que você é muito legal e tal, e por trás falavam outras coisas de você. E aquilo começou a ser um grande choque pra mim mesmo. Eu falei, ué, eu sou legal. Eu sou gente boa pra caramba, cara. Por que estão fazendo isso, né? Por que estão fazendo isso comigo? Não pode, não. E eu sofri muito. Acho que a segunda peça que eu fiz eram alguns monólogos que a gente fazia, né, e tal. O tema era mais ou menos isso, assim. Eu sempre tive muita fé, sempre acreditei muito em Deus, sempre me considerava uma pessoa boa, uma pessoa honesta, certinha, meus pais também, né, e tudo, minha família inteira. E aí passo por algumas experiências que isso é questionado. E aí eu vejo pessoas que, ao meu ver, não eram tão boas assim, não eram tão puras assim, tinha já uma maldade que eu conseguia perceber de cara, e conseguindo, né, de repente, coisas profissionais, coisas pessoais, namorando pessoas, né, tipo, conquistando pessoas. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Por que eu, que sou bonzinho, né, tô fazendo tudo certinho, tô sofrendo com essas pessoas, e as pessoas que teoricamente não são boazinhas, não estão seguindo, né, um padrão do que vamos dizer o que seria certo, estão conseguindo conquistar coisas, né, e estão acontecendo coisas boas com elas e tal. Isso foi uma grande crise pra mim, assim, sabe? Então, isso eu percebi cedo, sabe? O mal sempre teve inveja do bem. Saul, né? Ele tinha inveja de Davi, porque Deus dava tudo para ele, Deus dava as batalhas, Deus que dava para ele. Poxa, ele não era tão alto quanto Saul, ele não era tão forte quanto Saul, ele não tinha o poder de Saul, ele não tinha nada, ele era um menino, né? Que virou homem, né? Mas não ficou homem grandão, né? Não. E ele conseguia coisas que Saul não conseguia, né? E aí Saul ficava com raiva dele, porque ele não tinha raiva dele, né? Então ele não se vingava de Saul. Ele podia matar Saul, ele não matava. Ei! O que você está fazendo? Ei, Abner! Quem é esse que está nos afrontando desse jeito? Olha aí! Veja onde está a lança do rei e o jarro de água que tinha próximo à sua cabeça! É ele. É você, meu filho Davi! Sim, ó rei, meu senhor, sou eu. Ele podia falar mal de Saul, ele não matava, não falava mal, né? Então, assim, isso irritava Saul. Quanto mais a pessoa é boa, mais irritante ela fica. Por isso que há essas coisas, né? E Davi, ele tinha tudo e ele não tinha nada, porque ele estava lá nessa temporada 5, fugindo, né? Mas ele tinha a presença de Deus, ele tinha alegria, ele tinha paz, que são coisas que você não consegue comprar, né? Que é assim, você está passando por um problema na sua vida e aquele problema não te destrói. Você é tão forte interiormente que as pessoas falam mal, as pessoas querem o seu mal, tentam te matar, né, no caso de Davi, e você fica ali forte e ainda liderando outras pessoas. E aquela cena, né, que ele tá lá sozinho na caverna e chega as pessoas. Aquilo é lindo demais. Lindo, é lindo né? demais, é lindo. E vocês como sabia que eu estava aqui? As pessoas vieram para se juntar a você, meu rei.
endividados, os angustiados, né? Porque 400 pessoas, né, que chegam. Puxa, É lindo demais. E eles vêm como se Deus tivesse mandado essas pessoas para ele, né? Assim, ele não pede, ele tá sozinho, mas essas pessoas chegam ali. E ele confiou, né, Cris? Porque... Você vê, ele era o que é mais odiado de Israel. Onde ele ia, as pessoas falavam para Saul onde ele estava. E ele estava liderando essas pessoas. Quer dizer, que homem forte, né? Não tinha nada, mas tinha tudo. E assim, se ajuntaram a Davi todos os homens que estavam em dificuldades, os endividados, todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Isso que você falou que você passou, né? É curioso, porque teve uma cena que eu assisti em Reis que me lembrou uma situação parecida que eu passei e que trouxe exatamente essa resposta, né? Da confiança de Davi, porque mostra Davi ali fugindo, né? E ele não mata Saul. Exato. Ele tem a oportunidade de matar Saul. E ó tudo que ele passou, né? E ele sempre orando ali. E ser rei, né? Matar e ser rei logo. Eu vou ser rei. Ele já tinha sido ungido, né? Mas ele fala, quem sou eu para estender a mão contra o ungido do Senhor? Senhor Deus, me livre de fazer tal coisa ao rei. Ele é ungido do Senhor. Quem sou eu para estender a minha mão contra ele? Isso eu me arrepio mesmo, assim, porque é isso, ele acreditou numa promessa, né, que Deus fez para ele. Não sabe quando vai acontecer, não sabe em que momento da vida, se vai ser daqui a 1 ano, 2, 20 anos, mas ele acredita que aquilo vai acontecer em um momento porque Deus, né, através de Samuel, falou. Seja consagrado a rei de Israel. E seja cheio do Espírito de Deus. E demorou pra caramba, né? Demorou pra caramba. E a gente não vê ele questionando, a gente vê ele orando, a gente vê os momentos de se apegando com Deus, né? Isso eu acho mais Em vez de bonito. ficar contra ele, se apegando com ele. Puxa, o senhor me ungiu. Cadê aquela promessa toda, né? Não. Ai, me ajuda. Seja meu refúgio, né? E o que eu acho muito legal que a série retratou muito bem foi mais ou menos isso, né? As pessoas instigando ele, né? Vai lá, mata. Os próprios amigos, soldados dele, né? Os valentes dele. Vai lá, o Joabe. Ele tá ali, pelo amor de Deus, vai lá matar. Tá faltando o quê pra você, né? Fazer Eu não isso, acredito. Tá ali, eu não acredito, Davi, pelo amor de Deus. Se você não tem coragem, eu mesmo vou fazer aquilo que você já tinha que ter feito. Você não vai. Não vai. Os homens estão questionando se você não vai fazer mais nada. Não. E ninguém vai. Entenderam? Voltem. Voltem. E ele, não vou matar o ungido do Senhor, ele é ungido do Senhor. Então isso também é muito bonito, né? Dele reconhecer que Saul foi ungido do Senhor. Eu não posso botar a mão numa pessoa que Deus consagrou lá atrás. Por mais que agora ele esteja fazendo coisas erradas, né? Mas lá atrás Deus escolheu, então ele também é um escolhido. Por que eu vou matar um escolhido dele? Não, de jeito nenhum. Então isso eu acho que a série retratou muito bem, sabe? Essa cena pra mim é muito forte da caverna. E a cena também quando ele é quase apedrejado, né? Pelos próprios valentes, né? E o pessoal lá em Ziklag. Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todos estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi deve morrer! E aí chora, ele vai lá, se isola, fica lá orando, Se apegou orando. com Deus, né? Não, aquela cena, eu me arrepio de novo. É muito lindo, ele tá ali, né, várias vezes e ele sente. Aí vai lá, me caiu, né, bota a mão nele e tal, ele entende que Deus de alguma forma tá ali confortando ele.
acho isso é uma das coisas mais bonitas em Davi, sabe? Essa fé absoluta em Deus. Ele sabe que Deus, em algum momento não, em todos os momentos, tá cuidando dele, sabe? E você sabe que ele vai ter esse mesmo comportamento lá na frente, quando ele já for rei, assim, Jerusalém, já grandioso, já, assim, já é reconhecido por todas as nações, né? Ele vai ter esse mesmo comportamento com relação ao filho, sabe? Porque o filho dele, um dos filhos, né? É filho de uma dessas esposas aí que ele pegou, né? Ele vai tomar o reino dele, do pai, né? E aí é muito bacana quando você lê, porque Davi sai de Jerusalém, porque esse filho vai para Hebrom, esse lugar que Davi é feito rei. Esse filho vai para Hebrom para ser feito rei lá. E ele volta para Jerusalém para tomar. Então, Davi sai antes dele chegar. Ele sai de Jerusalém e aí ele sai, assim, ele sai fugindo, né? Então, vai com a família toda dele, sai com a família toda dele e aí o sacerdote, ele aparece lá com a arca, porque Davi trouxe a arca, né? Que é lindo, lindo, lindo. Tá na 7ª temporada, né? Davi faz muitas coisas lindas, sabe? Antes do pecado dele, muitas coisas lindas. E aí o sacerdote leva lá a arca, porque pensa assim, vamos com você, nós vamos com você, porque você é o nosso rei, né? E ele fala, não, vocês não vão tirar a arca de Jerusalém. Deixa aqui, porque... Aí ele fala assim, como se ele estivesse falando assim, eu não sei se Deus está dando o reino para ele. E você fica assim, como assim, Davi? O que você está fazendo? O seu filho está te traindo, Davi, o que você está fazendo? Né? E ele, não. E ele sai chorando, e achando que Deus tirou o reinado dele, que ele é como se ele estivesse entregando o reino para o filho dele, sabe? Sim. E ele fala para o povo, não vem comigo não, fica aí, vocês não precisam vir. E alguns estrangeiros, não, a gente faz questão, igual lá na caverna, né? Os estrangeiros, sempre estrangeiros, os angustiados, Sim. Os menores, os inferiores, os excluídos, né? Eles que se apegam a Davi, né? E eles falam, não, a gente quer ir com você. E eles saem fugidos de Jerusalém, sabe? E ele realmente crê que Deus passou o reinado para Absalão. Eu já falei. Mas tá na Bíblia, tá na Bíblia. Será de quem é? Filho de quem, hein? De quem? Mas é legal, Cris, porque mesmo, né, a gente... tem muita gente que acompanha isso, que já conhece a história, tem muita gente que não conhece, tá conhecendo agora, né, pela primeira vez. Mas é legal é muito legal essas análises, né? De você analisar a história nas entrelinhas, né? Então, como você falou, ele dormiu de dia, ele era um guerreiro. Não tá escrito isso, né? Foi pra guerra e ficou lá, foi estranho isso. Eu acho isso incrível, porque aí, se você coloca isso na série e traz... Não é só o que tá na Bíblia, é além, né? Além no sentido, são essas entrelinhas que muitas vezes... E a minha narradora, ela me ajuda pra caramba, né? Porque quando não dá pra explicar na cena, ela... Você vai, bota lá, pra ela falar. Como assim? O amor dele era mais pro Jonas do que as mulheres. Como assim? Narradora, vamos explicar isso. Explica isso direito. Que amizade, né? Porque assim, a gente sabe que tem umas várias interpretações, enfim, mas é uma amizade verdadeira, né? E acho que todo mundo merece ter um amigo assim na vida, né? Uma amizade muito bonita, né? A amizade, eu considero a amizade do Jonatas com Davi amizade fraterna mesmo, né? Eu acho que o Davi viu em Jonatas o amor que ele não teve lá no início com os irmãos dele. O Jonatas abraçou ele dessa forma, né? Não importa o que meu pai queira fazer, Davi, você é o escolhido de Deus. Você é o escolhido para ser rei. Você, mais ninguém. Por que é tão difícil? Davi, olha para mim. Olha para mim.
Não tenha medo. A mão de Saul, meu pai, não vai te encontrar. Você vai ser o rei de Israel. E eu vou ser o seu segundo. Seu braço direito. Ele pensava assim, não, meu pai vai parar com isso, né? E Davi vai ser rei e eu vou ajudar ele. Porque ele representava a casa de Saul, né? Sim. Eu vou te ajudar, eu vou ser seu segundo. Né? Ninguém quer ser segundo de ninguém. Né? Todo mundo quer ser o primeiro. E ele tinha o direito de De reivindicar, ser, né, o exatamente. trono, enfim, ali, né? Porque ele era o primogênito, né, de Saul. E ele abre mão mesmo, mostra que a fé de Jonatas também, né? E fala da alma, né? E fala que Jonatas amou Davi, a alma de Davi. Então foi um amor assim. Sabe quando você ama a alma da pessoa? Não é pelo que ela faz, né? Você sabe, você já deve conhecer alguém, já deve ter conhecido alguém que você amou a alma da pessoa, assim. Com certeza. Aquela pessoa, ela não fez nada por você. Você não vai ganhar nada com ela, você não tem nada o que tirar dela. Amor genuíno mesmo, né? Né? É só você amou a alma daquela pessoa, É. sabe? É isso que aconteceu. Jonatas amou a alma de Davi. Davi não tinha nada a oferecer para Jonatas. Então ele viu em Davi Deus. Então ele amou, sabe? E claro, Davi, ele aprendeu essa amizade com ele, porque ele não tinha amigos, né? Até Jonatas ele não tinha assim, ele não tinha isso em casa, né? Então Jonatas foi o primeiro realmente irmão, né?